galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 11. O Invencível Pantaar. Um sábado à noite estavam os dois sentados junto à lareira. Uma tempestade de outono tinha expulsado o verão. Estava agradável o clima naquela casa sombria e parcamente mobiliada. Stack imitava os ministros e ela sorria discretamente. A campainha tocou. Quem pode ser tão tarde da noite? Disse a prefeita. Ela nem pensou em Pantaar. Não o temia mais. Ao abrir a porta, viu na calçada todo encolhido o feiticeiro de Equilibrium. Vim pedir-lhe uma esmola. Seu coração gelou. Não de medo, mas por ela ter se lembrado de sua filha. Não possuo nada de valor. Ela tirou sua carteira da bolsa e a entregou ao velho. Ele aguardou balançando a cabeça. Como havia 20 anos, penetrou casa dentro olhando em torno de si. Aquele jovem ali, disse, ainda não é um adulto, mora com a senhora, portanto é seu. A senhora gosta dele, vou levá-lo. A prefeita desmaiou. Venha, ordenou Pantaar. Eu não o conheço, tenho medo do senhor. Posso transformá-lo num relógio de parede, mas teria de carregá-lo. Você é muito pesado, prefiro que venha andando. Eu obedeço se o senhor me permitir socorrer a prefeita. 5 minutos. Com dificuldade, Stack a colocou no sofá. Molhou um lenço com água de colônia e o aproximou de seu nariz. Assim que ela começou a dar sinal de vida, Stack vestiu seu casaco e saiu com Pantaar. Em frente à porta estava um triciclo. Com um aceno da cabeça, o velho ordenou que o rapaz se sentasse no bagageiro na parte da frente do veículo. Com movimentos rígidos, o velho sentou-se no triciclo e começou a pedalar. Estava muito difícil. Quando o vento soprava mais forte, eles ficavam quase parados. Stack estava encolhido, joelhos dobrados, cobrindo o nariz e a boca com a gola do casaco, no bagageiro daquele veículo cômico que lentamente se dirigia ao sul. Passaram por uma estrada que serpenteava pelas encostas de uma colina, cercada de pedras que cada vez mais assumiam formas estranhas. Ele notou que o velho mal podia pedalar contra o forte vento. Com as mãos em concha na boca, gritou. Deixe-me pedalar um pouco! Pantaar parou e Stack saltou do bagageiro. Quem me ameaça, mesmo sem que eu perceba, transforma-se automaticamente num relógio de parede, disse o feiticeiro em tom monótono. Stack concordou com a cabeça. Ele esperou até que o velho conseguisse subir no bagageiro para saltar ágil sobre o selim. Agora iam mais rápido, enquanto Pantaar indicava o caminho com sua mão. Felizmente, o luar deixava Stack ver um pouco do caminho. Senão, teria batido nas pedras em volta da estrada ou caído no precipício. Num dado momento, Pantaar mandou virar à direita, embora só se visse ali algo que parecia uma enorme muralha. Hesitante, Stack obedeceu. O mato cedeu e eles entraram numa grande e escura caverna montanha adentro. Era um alívio que não houvesse mais vento, mas estava escuro como breu. Siga em frente. Pare. Pararam junto a uma escada de pedra que Stack só percebia graças a uma fraca luz no teto. O velho apeou, acenando para que Stack o seguisse. Subiram a escada talhada na montanha. Em cima havia um quarto. No meio, num buraco cercado por um muro baixo, ardia um intenso fogo. No mais, havia uma cama, algumas velhas cadeiras, uma mesa e um armário antigo. Pantaar foi logo esquentar suas mãos junto ao fogo. Com sua conhecida franqueza, Stack disse. Que tarefa penosa para um velho como o senhor toda noite fazer esta viagem a Equilibrium. Vá logo para junto do fogo, ali onde há uma abertura no muro. É dali que se pode atirar qualquer pessoa ao fogo com um pequeno empurrão. Por que o senhor quer que eu fique em pé ali? Não se preocupe. Primeiro vou transformá-lo num relógio de parede. Você não sentirá nada. Ah, é? Febrilmente refletiu.
Estava claro que ele lançava ao fogo suas oferendas. Jogar uma carteira cheia de dinheiro, nenhum problema. Mas uma oferenda pesada como ele, Pantaar preferia tê-la junto ao fogo de modo que não precisasse carregá-la. Stack deu alguns passos em direção ao fogo como se fosse obedecer à ordem. De repente, porém, deu pulos rápidos. Primeiro para uma cadeira, depois para a mesa, até que como um gato subiu no armário e gritou: "Não me transforme ainda num relógio! O senhor quebrará as costelas para tirar-me daqui!" O feiticeiro olhou para ele irritado. "O que você quer? Você acha que pode fazer alguma coisa contra mim?" "Não, Pantaar, mas gostaria de conversar com o senhor antes de ser atirado ao fogo." "Não há nada para falar." "Eu lhe imploro. Quero saber por que vou morrer." Pantaar vacilou. "Tudo bem. Afinal, você me ajudou a subir a montanha. Desce e sente-se naquela cadeira." Stack não sabia se o velho ia cumprir a promessa, mas não tinha escolha. Desceu, tirou seu casaco e sentou-se em frente ao feiticeiro, que o olhava carrancudo e que parecia ainda tremer de frio apesar do calor do fogo. "Ninguém nunca ouviu minha história. A minha história da cidade de Equilibrium. Esta é a única vez que vou contá-la." Ele tirou uma bola de cristal de uma prateleira e a colocou em cima da mesa em frente a Stack. "Olhe dentro da bola", ordenou. Dentro dela, Stack viu uma balança. Num prato estava Equilibrium e embaixo um abismo sem fim. Se a balança pendesse para o lado da cidade, ela cairia no abismo. No outro prato, Stack viu apenas um pequeno fogo que mantinha a balança em equilíbrio. O mesmo fogo do quarto do feiticeiro. Pantaar começou a falar. "Moro nesta montanha há quase 500 anos. Antes de mim, foi meu pai que morou aqui por outros tantos anos. Sua tarefa foi a mesma que tenho: manter aceso o fogo, pois se apagar, a cidade com tudo que nela existe e vive será tragada pela terra. Mas não é de madeira que este fogo se alimenta. Este é um fogo que se alimenta de dádivas. Dádivas que tenham peso. Peso suficiente para manter a cidade em equilíbrio. Somente oferendas que façam realmente falta ao doador têm o peso necessário para manter o fogo aceso. Todo dia tenho de alimentar o fogo. Este é o meu trabalho. Faço isso há 500 anos todo santo dia. Para salvar a cidade, todos esses dias tirei de alguém algo que ele ou ela gostaria muito de ter conservado. Para possibilitar a execução de meu trabalho, meu pai ensinou-me 2 mágicas. A primeira é a capacidade de perceber se o que eu recebo é uma dádiva ou uma simples esmola. A segunda é que posso transformar qualquer pessoa ou coisa em relógio de parede. Mesmo que eu não veja, quem me ameaçar vira um relógio automaticamente. Com essas 2 mágicas vou realizando o meu trabalho. Aos poucos vou envelhecendo. Não tenho nenhum filho. Talvez ainda aguente 5, 30 anos. Mas um dia chegarei ao fim. Aí Equilibrium vai desaparecer para sempre. E no seu lugar existirá apenas um abismo. Durante um longo tempo, os 2 ficaram um diante do outro em silêncio. Por fim, Pantaar falou. "Agora você já sabe o segredo de Equilibrium. Vá para junto do fogo." "Não existe outra coisa que possa alimentar o fogo? Só oferendas?" "Só oferendas. Não precisa ser uma oferenda voluntária. Você já sabe disso. Eu as tomo. Se alguém se oferecer voluntariamente como oferenda, então o fogo se alimentará por 100.000 anos. Meu pai nunca encontrou alguém capaz desse sacrifício. Eu também não. Vamos, jovem, acerque-se do fogo." "Um momento. Quer dizer que se eu saltar voluntariamente, o fogo fica aceso 100.000 anos sem necessidade de oferendas?" "Infelizmente, não. Eu o obriguei a vir aqui. Você não veio voluntariamente." "Pantaar, deixe-me ir. Amanhã à noite eu volto e me atiro ao fogo." Pantaar riu sem ânimo. "Amanhã de manhã você terá fugido para centenas de quilômetros daqui. Mas você pode tentar. Imagine se eu fugir. E daí? Apenas uma oferenda no meio de milhares." "Impossível. Se o fogo não for alimentado esta noite, ele apaga." "Você pode voltar hoje a Equilibrium para buscar uma outra oferenda?"
e assim tentar uma chance ainda que pequena de que amanhã eu volte por livre e espontânea vontade, livrando-o para sempre deste fardo? Falta-me força para voltar à cidade com este tempo. Eu o levo e o trago de volta, Pantar. Faça isso! Faça isso! O velho encarou o jovem durante muito tempo. Levantou-se trêmulo e vestiu seu casaco. Stack esperou longamente na periferia da cidade, encolhido de frio pelo velho feiticeiro. Alameda Hércules 1, o endereço onde o senhor já esteve esta semana. Tinha cochichado Stack no ouvido de Pantar, intrometido como às vezes era de seu costume. A viagem de ida não fora difícil. O vento favorecera batendo nas costas. Difícil iria ser a volta. Por fim, começou a ouvir o ranger das rodas do triciclo. O feiticeiro estava de volta pedalando lentamente, lívido de cansaço. Mesmo aquele pequeno percurso dentro da cidade contra o vento já era muito para ele. Stack gostou de ter de pedalar de novo, pois assim poderia descongelar suas juntas. Ficou mais contente ao chegar à caverna de Pantar, pois pedalar montanha acima contra o vento não é mole. Ainda mais quase no escuro, com grossas nuvens encobrindo a fraca luz da lua. Parecia um sonho. Ele pedalando um triciclo, levando no bagageiro um bruxo para sua caverna em meio a uma ventania infernal e um luar que só lhe permitia ver a silhueta das árvores, das rochas, de tudo em sua volta. De um feiticeiro de verdade era de se esperar que ele dissesse abracadabra e logo chegassem à caverna. Na verdade, ainda não vi Pantar fazer nenhuma mágica, pensou Stack. Apenas vi dentro de uma bola de cristal uma balança. Será que as pessoas têm visões quando olham para uma bola de cristal? Já ouvi dizer que sim. Entretanto, Stack estava convencido da autenticidade dos poderes de Pantar. Tinha percebido que eles eram verdadeiros nos olhos da prefeita. Já no quarto onde ardia o fogo, Pantar retirou um maço de papel do bolso de seu casaco. Pantar contou o que aconteceu quando chegou à casa do homem dos dentes de ouro. Ele nem se assustou ao vê-lo na porta. Disse apenas, "Um momento", e foi acordar sua filha. A menina, morta de sono, veio trazendo em cada uma das mãos uma boneca e disse, "Meu pai mandou que eu lhe desse essas bonecas. Por favor, o senhor pode me devolver a Mariazinha?" Aí, continuou Pantar, ele foi até o escritório do homem dos dentes de ouro e recolheu seus papéis de valor, ações promissórias, cheques, pelo menos a metade de sua fortuna. Seus olhos saltaram das órbitas, e ele deve ter até conseguido ver a ponta dos sapatos, apesar de sua enorme barriga. Stack sorriu levemente, mesmo preocupado com o dia seguinte. "Aceite, ó fogo, esta pequena oferenda", disse Pantar solenemente enquanto atirava os papéis nas chamas. Em seguida, apanhou um baixeiro do armário e o deu para Stack se cobrir. "Deite-se num canto e durma." O feiticeiro, sem tirar a roupa, atirou-se sobre o velho catre, cobriu-se e começou a roncar em segundos, como se quisesse derrubar as paredes. Stack pegou algumas almofadas das cadeiras e se recolheu a um canto. Dormir mesmo não conseguiu. Com aqueles roncos de provocar terremoto era impossível. Seus olhos estavam fixados no fogo que ardia no meio do quarto. As labaredas saltando de vez em quando acima do muro que a circundava. Tomado de um pavor crescente, Stack se perguntava se no dia seguinte seria capaz de atirar-se nas chamas. Durante todo o dia seguinte, ele perambulou pelas montanhas vizinhas à caverna de Pantar. Aos primeiros clarões do dia, ele tinha saído silenciosamente. Ao meio-dia, ele se lembrou de que não comia nada desde a noite anterior, e mesmo assim não sentia fome. Seu estômago devia estar cheio de medo. Pensava em milhares de razões para fugir. Estaria mesmo equilíbrio em perigo? Ou tudo não passaria de uma farsa, de mentiras de um velho louco? Ele não estava sendo obrigado a poupar sua vida pelo bem de Catoren? Tinha cumprido 5 tarefas. Deveria voltar para a casa da prefeita? Ela ficaria tão contente ao vê-lo que escreveria uma carta aos ministros dizendo que a tarefa fora cumprida.
E talvez só depois de ele ser coroado rei, os ministros descobririam que Pantar ainda estava vivo. Como rei, não poderia ele fazer muito mais por todo o reino de Catoren do que se morresse por um punhado de equilibrenses? Talvez fosse bom para os equilibrenses serem levados a fazer oferendas. Doar é bonito e nobre, mais afortunado quem dá do que quem recebe. Tinha ele o direito de tirar essa possibilidade dos equilibrenses? Mais tarde comeu alguns frutos silvestres. Eram amargos. Estava seguro de que tentava se enganar. As ofertas obrigatórias dos equilibrenses eram talvez boas para manter o fogo aceso, mas não os transformavam em pessoas melhores. Ao contrário, com isso eles ficavam cada vez mais angustiados, mal-humorados e infelizes. Se as oferendas fossem voluntárias, a situação seria outra. E o seu reinado? Se ele saltasse no fogo, não seria rei. Mas se não saltasse, sabia no fundo de seu coração que não seria digno da coroa de Catoren. Inexoravelmente o sol baixava no horizonte, para o oeste marcando o fim do dia. Stack, 18 anos de idade, lutando desesperadamente com um dilema muito maior do que previram todas as advertências feitas pelo ministro Hermano da Virtude. Pantar em nenhum momento acreditou que o jovem voltaria. Às 9h30 da noite, vestiu seu casaco para ir à cidade. Embora resmungasse, não estava achando ruim. Ele preferia conceder ao simpático jovem, o único que conversou com ele depois de séculos, o direito de viver. O fato de ter ficado no bagageiro sem fazer movimento na noite anterior tinha piorado seu reumatismo. Com muita dificuldade desceu a escada de pedra. Stack estava sentado no degrau de baixo. Pantar quase caiu em cima dele. Precisou segurar em seu ombro para não tombar. Quem tremia mais? Um de velhice e frio ou o outro de indecisão e medo? Por que você não fugiu para bem longe? Perguntou Pantar em tom quase recriminatório. Não pude. Vamos para cima. O senhor não precisa mais ir à cidade. Calados, eles subiram a escada. Junto ao fogo tiraram os casacos. Sente-se, disse o velho. Ainda temos tempo. Conte-me por que voltou. Prefiro não falar sobre isso. Em 5 minutos eu poderia perder a coragem. Afinal, o que devo dizer antes de me atirar ao fogo? Espere mais um pouco. Fique aí sentado. Você é jovem. A voz de Pantar soava áspera, como se Stack fosse culpado de sua juventude. Os jovens querem viver, não morrer. Quero saber por que você quer morrer. Eu não quero morrer, respondeu Stack com a voz embargada. Mas as pessoas em Equilibrium também querem viver. Eles são milhares e eu apenas um. Você é louco, disse Pantar com raiva. Eles não merecem isso. São pessoas frias, calculistas sem amor, que só pensam em seu próprio interesse. O que me dão é por medo, tudo calculado. Estão sempre pensando qual a oferta mínima que posso aceitar. E eu é que sou o feiticeiro mau, que rouba seus bens preciosos. Ninguém nunca perguntou se eu tinha necessidade das oferendas. Eles me injuriam, me xingam, me odeiam. Você é louco. Eles não merecem seu sacrifício. Por que então o Senhor realiza essa tarefa ingrata há centenas de anos? Por que não os deixou desaparecer com a cidade e tudo há muito mais tempo? O velho levantou-se. Furiosamente balançava sua cabeça, fazendo os cabelos cair sobre a testa e assumindo a aparência de um verdadeiro bruxo. Caminhou até o fogo e fez um gesto de ameaça com os punhos. Inúmeras vezes eu decidi parar, mas elas, as chamas, sempre me obrigaram a continuar. Suas línguas vermelhas pediam alimento, dizendo-me com seus movimentos rápidos que tragariam todos os habitantes da cidade. Aqueles miseráveis que vivem dançando pelas ruas, bronzeando-se ao sol, que vivem como se o mundo fosse deles, como se nem o mal nem a perdição existissem. Por que faço isso? Porque sou um louco como você. Mas eu sou velho e você é jovem. Aos poucos eu adquiri o direito de ser louco. Você não. Você precisa usar seu bom senso. Ainda precisa dançar nas ruas, bronzear-se ao sol e pensar que o mundo é todo seu.
Eu defendo o meu direito de ser louco. Aceite o fogo, esta humilde oferenda! Com um grito de fúria, Pantaar atirou-se nas chamas e desapareceu. Stack permaneceu um dia e meio na caverna como se estivesse velando o corpo de Pantaar. Perplexo, aproximou-se do fogo para certificar-se do desaparecimento do velho. Estava tão chocado com o acontecimento que só lentamente percebeu que não tinha mais de sacrificar sua vida. O cansaço devido a tanta tensão e medo fez perder o equilíbrio. Por pouco não caiu no fogo, tendo conseguido se segurar no catre de Pantaar. Mesmo sentindo-se culpado por não ter cumprido sua promessa de se atirar ao fogo, Stack deitou-se e dormiu 12 horas seguidas. Na manhã seguinte acordou com uma fome tremenda, pensando nos quitutes que a prefeita de Equilibrium sabia fazer. Só então tomou inteira consciência de onde estava e do que tinha acontecido. Como sempre, a chama ardia no buraco no meio do quarto. Só encontrou um pedaço de pão mofado e o comeu assim mesmo. Encarou mais uma vez inquisitivamente o interior da bola de cristal até que lágrimas começaram a sair de seus olhos. Não viu mais nenhuma balança. Diante de si havia apenas uma pedra redonda que brilhava sem nada de especial. À noite, vendo as labaredas, indagou a si mesmo se o fogo continuaria vivo. As chamas eram as mesmas. Nenhuma indicação de que perderam ou ganharam intensidade. Deitou-se novamente cada vez mais faminto, apenas alimentado por muitas questões sobre o feiticeiro Pantaar. Ele não ouvira fazer nenhuma mágica. O segredo do velho tinha desaparecido para sempre no fogo. Stack não estava certo da decisão tomada, mas antes de partir destruiu todas as coisas de Pantaar. Lançou no fogo o triciclo, a mesa, as cadeiras e mesmo o pesado armário depois de tê-lo quebrado. O que sobrou foi um quarto vazio com uma pequena cratera no meio. Descanse em paz, Pantaar, disse Stack. Nunca saberei quem realmente você foi, mas em seu estranho coração havia muito amor por este mundo cruel. Eu lhe prometo, levarei para o túmulo que você me contou. Em Equilibrium, a situação era inexplicável. Após recuperar-se do desmaio, como era o costume, a prefeita telefonou para o jornal comunicando ter recebido a visita de Pantaar. Mas também o morador da Alameda Hércules 1 jurou no telefone que fora visitado pelo feiticeiro. E o que era mais inexplicável ainda, no dia seguinte, domingo, Pantaar não apareceu. Ninguém telefonou. Na segunda-feira também não. Todo mundo sabia ser Stack uma pessoa extraordinária. Teria ele? A cidade fervilhou de suposições, hipóteses e boatos. Por volta do meio-dia, Stack chegou à casa da prefeita. A criada, pensando ver um fantasma, gritou como uma louca. Não se assuste, garota, disse Stack. A prefeita está em casa? Não estava. Stack pediu. Você tem alguma coisa para comer? Estou quase desmaiando de fome. A criada se acalmou com o pedido. Fantasma não come. Ela o conduziu à cozinha e ele devorou apressado vários nacos de pão. Enquanto isso, a empregada telefonou à prefeita para lhe dar a notícia. Embora estivesse presidindo uma importante reunião, a prefeita voltou imediatamente para casa. Ao ver Stack, percebeu que ainda era capaz de chorar. Ela beijou sua testa e disse para si mesma que aquele era o primeiro dia alegre de sua vida depois de 20 anos. Depois que as emoções se acalmaram e Stack saciou sua fome, ela quis saber como ele tinha escapado de Pantaar. Eu prometi a ele que não diria isso a ninguém, nem mesmo a senhora, disse Stack enquanto pensava. Não, sobretudo a senhora. Mas uma coisa eu posso afirmar. Pantaar nunca mais visitará Equilibrium. Disso todos podem estar certos. Ontem ele não veio. Anteontem também não. Confirmou a prefeita. Ele nunca mais virá. Por favor, não me pergunte por quê. Você é um rapaz maravilhoso, Stack. Dentro em pouco você será o rei de Catoren. Essa foi a sua sexta tarefa? A sexta. Falta ainda uma.
Acredito que bons dias virão para Catorem quando você for rei. Eu o servirei fielmente. Nossa prefeita, não fale assim. Nós vamos trabalhar juntos para o bem de todos os catorenses. A senhora aqui e eu em Whis. É muito bom saber que em Equilibrium tem uma verdadeira amiga. Com toda certeza. O que posso fazer por você, Stack? Tenho 3 desejos. O primeiro é que a senhora escreva aos ministros contando que o feiticeiro de Equilibrium desapareceu. O segundo é um bilhete de trem para o Whis. E o terceiro, na verdade, não é um desejo, mas gostaria que a senhora levasse em consideração a possibilidade de erigir uma estátua em homenagem a Pantar. Uma estátua para aquele... Ele tinha seu lado bom. Ele fez muito por sua cidade. Espero que a senhora acredite em mim. Além do mais, uma estátua de Pantar servirá para lembrar as pessoas que de vez em quando é preciso doar alguma coisa. Voluntariamente, quero dizer. Veremos isso, Stack. Vou levá-lo à estação. Você deve voltar o mais rapidamente a Whis. Catorem precisa de seu novo rei. Vou escrever a carta agora. Na estação comprou a passagem. Do lado de fora já havia uma multidão. A notícia da volta de Stack já tinha se espalhado. Ele está morto, Stack! Gritava a turba. Ele não voltará aqui. Nunca mais. O que foi que você fez com ele? Foi ele quem fez alguma coisa comigo. Preciso ir. Adeus. Ele entrou rapidamente no trem e no meio de toda a multidão na plataforma só via a prefeita que tinha os olhos cheios de lágrimas. Com o mesmo lenço que enxugava as lágrimas, acenou despedindo-se. O pequeno lenço branco, tremulando no meio de tantos braços, logo desapareceu de sua vista. Mas os olhos cheios de lágrimas da prefeita o acompanharam durante toda a viagem para Whis.